Opa, beleza? Como é que vocês estão? Como todo mundo já sabe, meu nome é Fabrício, é quem me segue aqui, né? Ainda não são muitos, mas eu não estou preocupado com isso, eu preocupo mais com qualidade do que quantidade. Se Deus um dia quiser, Ele me coloca no meio de multidões. Bom, eu sou apenas um cristão, não sou pastor e não sou padre. Amém? E apesar de ser um tema comum para muitos cristãos, eu gostaria de falar um pouco sobre quem está salvo. Quem é que está salvo? Então vamos lá, né? De acordo com a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Quem é que está salvo de acordo com a palavra de Deus? De acordo com a Bíblia, a salvação é oferecida por meio da fé em Cristo Jesus. Quem crê que Cristo é Deus, né? E Deus é Cristo, Deus e Cristo são a mesma pessoa. E é aquela frase, né, que é aquele versículo que todo cristão tem no seu coração. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E tem Efésios também 2:8-9, que não é tão conhecido, mas está aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa fé também é um dom de Deus. A gente não desenvolve a fé. Ou a gente tem a fé ou não tem. Amém? Que a fé nada mais é que a capacidade de crer naquilo que a gente ainda não vê, mas que sabe que está lá. E que, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando você entra num avião para atravessar o Atlântico, por exemplo, viagem Brasil-Londres, dando um exemplo. E esse avião vai decolar, você conhece o piloto? Não, né? Você sabe se ele vai estar bem no dia, o que ele comeu? Não. Você sabe se aquela aeronave passou por uma vistoria adequada, se o motor tá legal, se o tempo tá legal. Desculpa. Até que se o tempo estiver legal, a gente pode ter uma certa precisão por causa do serviço meteorológico, mas pode acontecer problemas. Pássaros podem entrar na turbina e o avião cair. Tudo pode acontecer. Mas geralmente a gente fala assim, daqui a 5 horas eu vou estar lá em Londres, por exemplo. E você fala isso sem perceber, com uma fé, com uma certeza de que você vai estar lá, não é? Então eu tenho fé em Cristo Jesus. Eu já vi o rosto dele? Não. Eu conheço pessoalmente? Não. Conheço de leitura bíblica e de ouvir falar. Assim como Jó diz para Deus: eu te conheço apenas de ouvir falar. Isso é ter fé, é dom de Deus. Por isso, quem tem fé é salvo por meio dela. Ela não vem por méritos humanos, mas pela graça em Cristo Jesus. Amém? Desculpa o barulho aí. Estou na minha casa, né? A rua, né? Não tenho isolamento acústico. Aí você pode falar, beleza, Fabrício, basta crer para ter ser salvo? Sim.
Aí você pode falar, mas Satanás crê em Deus, tanto que ele é inimigo de Deus, por que ele não é salvo? Porque ele traiu Deus. Ele traiu Deus e ele não se arrepende. Aí você fala, Fabrício, então quem não está salvo? De acordo com a Bíblia, aqueles que rejeitam a Cristo vão ser de forma deliberada, né? E não arrependem, não vão herdar o reino de Deus. Está lá em João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Deus, o ateu, por exemplo, ele diz que não crê em Deus, né? Ou não crê mesmo, ele já está condenado. O ateu já está condenado. Se ele realmente não crê em Deus, ele já está condenado. Em Apocalipse 21:8, mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, esse pessoal aí que mexe com magia negra, né? Aos idólatras. Esse negócio de idolatria, gente, eu pensei demais. E o Brasil adora adorar pessoas, políticos, cantores, coisas, carros, brasileiro, ser humano em geral, né? Adora ter um ídolo. E se você tem um ídolo, você acaba colocando alguém ou alguma coisa no lugar que era para ser de Deus. Então, por isso que o idólatra não é salvo. Os mentirosos. Se eu for. Os mentirosos. Cara, 90% de Brasília ali, capital aqui do Brasil, né? Cidade de Brasília ali, os políticos, 90% ali. Das assembleias legislativas aqui do estado de Minas, dos outros estados aí, os políticos em geral. Rapaz, esses aí vão arder no fogo do enxofre, né? Ai, todos mentirosos. A sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte. Porque todos nós vamos ressuscitar quando Cristo voltar. Todos nós. Aí vai haver um julgamento do justo juiz. E como o justo juiz, ele vai julgar com justiça. E aquele que é mentiroso, é idólatra, é feiticeiro, é homicida, e não se arrependeu, realmente não se arrependeu verdadeiramente, esses aí vão sofrer o dano da segunda morte, né? Aí esses não vão estar salvos. Bem simples. Aí tem os critérios para a salvação, tá? Os critérios para a salvação, bem simples também. Arrependimento e fé em Cristo. No Atos 2:38, Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Arrepender, gente, é arrepender dos erros, das coisas que a gente faz de errado aos olhos de Deus e andar no caminho de Deus, no caminho correto. Confissão de Cristo como nosso Senhor. Em Romanos 10:9 está escrito: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E justificação pela fé, que Martinho Lutero ensinou lá atrás, né? Mas que a Bíblia já ensina há milhares de anos. Basta crer para ser salvo. Nascer de novo, João 3:3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, o que é nascer de novo? Vamos lá. Nascer de novo é renovação da mente. Não adianta nada você ir lá e ser batizado nas águas se você não mudar seu comportamento, se você não se arrepender.
aquilo ali é um simbolismo, é para mostrar para o mundo que agora você pertence a Cristo. Mas você precisa nascer de novo. Nascer de novo é mudar a sua mentalidade, começar a seguir a Cristo, deixar de seguir o mundo. Isso que é nascer de novo. Não é voltar ao ventre da sua mãe, como Nicodemos perguntou para Cristo: é para casa eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Não, não é isso. Nascer de novo é você se arrepender verdadeiramente dos malfeitos, dos pecados, e começar a proceder de forma correta perante os olhos de Deus, não para impressionar homens, mas para Deus, para a glória e honra de Deus. É preciso falar em línguas para ser salvo, Fabrício? É preciso falar lá em línguas para ser salvo? Vamos lá, Pentecostes. A minha crença no dom de línguas é a seguinte: que naquele dia específico, no dia de Pentecostes, quando havia vários povos de vários reinos, de várias nações, de várias línguas naquele local. Vamos dizer assim, hoje em dia, eu nunca fui, mas dizem que é assim, Nova York, Estados Unidos. Diz que lá você encontra gente de tudo quanto é nacionalidade. Aqui no Brasil também, em Rio de Janeiro, eu acredito que isso acontece, porque muita gente visita, né? São as capitais que atraem turistas do mundo inteiro. Mas vamos dizer assim, aí Pedro estava lá e aquele tanto de gente, Pedro e os apóstolos estavam lá, aquele tanto de gente, cada um falava uma língua. Vamos simplificar, por exemplo, um italiano, um japonês, um inglês, um português, né? Estavam lá, e aqueles apóstolos lá que não estudaram no CCA da vida, no FISC da vida, não estou sendo patrocinado não, mas não estudaram numa escola de idiomas. O que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo desceu dos céus, e cada pessoa, está escrito na Bíblia, entendia no seu idioma materno. Às vezes Pedro nem estava falando inglês, italiano, japonês, irlandês, sei lá o que mais, português, mas o ouvido da pessoa que ouvia na sua própria língua materna. É como se fosse uma tradução simultânea. É como esses vídeos que a gente vê aí desse pessoal em reuniões da ONU. Eles ficam com um aparelhinho aqui, e a pessoa que está falando lá está falando na língua materna dela, e naquele aparelhinho ali que a pessoa está usando, aquela pessoa daquela nacionalidade está escutando no idioma materno dele. Se ele é italiano, em italiano; se ele é espanhol, em espanhol; se ele é japonês, em japonês; se ele é brasileiro, em português, e assim por diante. Isso que é o dom de línguas. Ah, Fabrício, mas e a língua dos anjos? Bom, eu nunca encontrei com um anjo para ver a língua dele. Provavelmente devem ter um idioma, que eu não acredito que seja essas coisas que esse povo fica fazendo aí. Mas isso é minha questão pessoal de fé, tá? Aí vamos lá. É preciso falar em línguas para ser salvo? 1 Coríntios 12:30. Todos têm dom de curar? Todos têm dom de línguas? Interpretam todos? Não. Nem todos os cristãos possuem esse dom. Portanto, não pode ser critério de salvação. Jesus Cristo, o Salvador, ele não falou em línguas. Pedro, o apóstolo dele, que muitos até na igreja falam dele como se fosse o mais ignorante, falou em línguas. Jesus, então, pelo critério de salvação, fosse falar em línguas, o próprio Cristo não estaria sendo salvo. Amém? Então vamos aqui. Desculpa o barulho de novo aqui, por causa eu estou na minha casa. Homossexualismo, idólatras e assassinos podem ser salvos, Fabrício?
Qualquer pessoa pode ser salvo. Qualquer pessoa. Ah, o cara é homossexual, é idólatra, ele pode ser salvo? Pode, eu acabei de falar lá de cima. Desde que, de acordo com 1 Coríntios 6, 9 e 11, não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus. A transformação pelo Espírito Santo é possível para todos os que se rendem a Cristo. Você pode ser salvo se você se arrepender, se você mudar sua mente, se você nascer de novo, mudando a sua mente, ou vou parar de fazer essas práticas, aí sim você pode ser salvo. Se você continuar no erro, não pode ser salvo. Aí você fala, tá bom, tal, então é só seguir esses critérios. Seguir os critérios de o que é bom aos olhos de Deus. E por que se converter a Cristo e seguir essas regras? Simples. Você vai ter a salvação eterna. Primeira parte, salvação eterna. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você passa a ter um propósito bacana de vida. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você muda. Se a pessoa fala que se tornou cristã e não mudou suas atitudes, a árvore se conhece pelos frutos. A pessoa não mudou, ela não se tornou cristã. Ela vai na igreja, vai lá para fruta podre, tá indo lá, mas não tá mudando nada. Agora, se ela mudou as atitudes dela, nova criatura é. Ela tem um novo propósito de vida, que é servir a Jesus Cristo. É ajudar as pessoas, não para ser salva, mas porque é mandamento, Cristo pediu. Reconciliação com Deus. Você volta a ter uma reconciliação com Deus. Romanos 5,1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que é uma paz profunda. Você passa a ter uma paz maravilhosa com Deus. A salvação está aí para todo mundo, mas exige fé em Cristo Jesus. Arrependimento e nova vida em Cristo. Não depende de dons específicos, como falar em línguas, nem de ser batizado ou não, mas esses elementos são importantes para a vida cristã. O batismo é importante para você mostrar para o mundo que você pertence a Cristo, tá? E falar em línguas não é importante, isso não vai garantir salvação nenhuma. Nem Cristo falou em línguas, e ele é filho do Pai, ele é o próprio Pai também. É o mistério, da Santíssima Trindade. Todos que se voltam para Cristo podem ser salvos, independentemente do seu passado. Você matou, roubou, fez alguma besteira na sua vida, você pode ser salvo, desde que você se arrependa e nasça de novo, ou seja, mudança de mentalidade. É o verdadeiro nascer de novo, é a mudança de mentalidade. Por isso, aceitar Cristo é uma decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Entenderam? Aceitou a Cristo, tem fé, acredita em Jesus, você vai estar salvo. Mas você só pode dizer que é salvo, que crê em Jesus, não é porque você vai na igreja todo dia, não é porque você já foi batizado, mas é porque você realmente crê nele. E você realmente age de acordo com os preceitos que ele te pediu para agir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos outros como você ama a si mesmo. Que aí você cumpre todos os outros mandamentos. Amém? Jesus é o Senhor. Desculpa pelo barulho aí, mas é isso aí. Tamo junto. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, permita-nos sermos salvos. Permita-nos continuar firmes na fé. Amém? Aleluia.